Seja muito bem-vinda você, pessoa, que aqui chega e se aconchega nessa segunda aula do curso livre de filosofar. Na fita aula passada anterior, nós caminhamos com o conceito de filosofar, refletindo acerca das diferenças possíveis com o que poderíamos entender com filosofia. Destacamos que não é preciso ser formado em filosofia ou ter tido contato com a filosofia para se filosofar, e que o filosofar é um processo pessoal, individual, singular e intransferível. Falamos um pouco da recordação, do inesquecível e do aprender com os erros no sentido de aproximações com a verdade enquanto saúde. Passamos pela ideia do filosofar junto à criação de conceitos em duplo sentido e em mão de via dupla. Também apresentamos o filosofar relacionado ao infinito, propondo exercícios com os números e com a contemplação das grandezas do espaço. Por fim, com o intuito de exercitarmos a horizontalidade ética, propomos 10 perguntas de múltipla escolha que representam formas básicas de entendimento para a escola chamada filosofia clínica. Nessa aula agora, vamos refletir sobre a leitura e continuar a tratar sobre alguns aspectos da experiência, conforme já vínhamos conversando na primeira aula. Ambas, leitura e experiência, são consideradas elementos constitutivos do verbo e da ação filosofar. A gente também vai sair para dar uma volta em cuidado e no cuidado especial com os conceitos de universal, particular e singular. Especialmente, a gente vai apresentar o conceito de conjunto singular universal infinito. Também será proposta uma relação desse singular universal infinito com a pessoa. Todos esses conteúdos partem de nossa busca coletiva por amor à verdade, ou que seja, pelo nosso amor ao cultivo de espaços de cultura praticantes de processos de conhecimento da verdade. Verdade essa que a gente vai afirmando como sendo saúde cósmica, ou então saúde conectada. No Filosofitas, a gente tem se proposto a pensar, a filosofar sobre a leitura. E o que é a leitura? Como se deve ler? Quantos livros você leu essa semana? Quantos textos você leu? O que foi que você leu? Como foi que você os leu? Ainda que a quantidade do que lemos seja, de alguma maneira, impulsionadora daquilo que nos transformamos, observa só o sentido que canta com a dupla sertaneja do Duque Dalvan na canção Espinheira, em meio a um lamento sobre a esperança. Mas a esperança é miúda e a coisa não muda, não tem solução. Nem tudo que a gente estuda se agarra e se gruda, rebenta no chão. O mesmo sentido dessa canção, só que dessa vez sem o lamento, aparece em uma passagem do livro O Tal da Libertação, explorando a ecologia da transformação, de Leonardo Boff e Mark Hathaway. Veja só, eu vou ler o trecho. Precisamos reconhecer que o mero estudo da cosmologia, por si só, é insuficiente para nossas atuais necessidades. No final, uma mudança em nossa cosmovisão precisa indicar uma autêntica revolução mental, uma reviravolta interna, uma profunda conversão. Ela precisa reorientar fundamentalmente nossa maneira de ser no mundo, nossa maneira de nos relacionarmos com outras criaturas e nosso entendimento do próprio conceito de transformação. Essa passagem ela é significativa porque expressa, só que de uma outra forma, que o estudo analítico, o estudo intelectual, ele não basta para se agarrar e se grudar, para arrebentar no chão. Esse grudar, se agarrar e fazer a realidade fincada no chão da vivência e da vida de nosso corpo integral aparece no texto do Tal da Libertação como sendo a revolução mental, a reviravolta interna, a profunda conversão. O estudo da cosmologia,
o estudo do cosmos, do universo, de suas possíveis origens, movimentos e finalidades, de que adianta esse estudo? Qual o sentido de se estudar essas coisas analiticamente, intelectualmente, com nossos egos? Nem tudo que a gente estuda se agarra. O estudo da cosmologia é insuficiente para a nossa necessária reorientação ética. Ética diante do atual estado do planeta e do mundo. Nesse sentido, a pergunta que fazemos é: haverá uma leitura que não seja a deste tipo de estudo insuficiente? Ou seja, haverá uma leitura que se aproxime do suficiente e do eficiente? O que seria uma não leitura? Aquela que não se agarra, aquela que não se gruda, que não se faz chão, que não implica em transformação real do leitor que se acha lendo. Bem, vamos ler agora um trecho do que escreveu Paulo Freire no seu livro Pedagogia da Autonomia. Não se lê como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar mercadoria por atacado. Ler 20, 30 livros. A leitura verdadeira me compromete de imediato com o texto que a mim se dá e a que me dou, e cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Ao ler, não me acho no puro encalço da inteligência do texto, como se fosse ela, a inteligência, produção apenas de seu autor ou de sua autora. Essa forma viciada de ler não tem nada de ver, por isso mesmo, com o pensar certo. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Por isso é que o pensar certo, rigorosamente ético e gerador de boniteza, me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesma. O que você repara aí no texto? Pode pausar a fita, voltar, reescutar, procurar pela passagem no livro ou na internet. Paulo Freire cultiva a ideia de uma leitura verdadeira. Essa aparece afirmativamente como uma relação de compromisso com o que se lê. Quando você lê, qual que é o seu compromisso? Qual é o seu comprometimento com o texto? Um pouco do que falávamos da relação do filosofar com o ato de cocriação, ou seja, nós cuidando dos conceitos e os conceitos cuidando de nós, também vai aparecer por aqui. Esse cuidado todo, entretanto, não é de apenas uma via. A criação que estamos propondo aqui, no caso específico do filosofar, solicita uma alegoria onde aquele que cuida e alimenta acaba também sendo cuidado e alimentado, se não na mesma proporção, em uma proporção suficiente que atenda às suas necessidades. Nesse sentido, a gente pode afirmar que o conceito também cria aquele que se coloca a filosofar. Nesse sentido, alimentando e sendo alimentado, a pessoa e o conceito podem ir se desenvolvendo rumo a estados cada vez mais transformados. Na que era assim chamada por Paulo Freire de leitura verdadeira, o texto é dado e a pessoa se dá ao texto. A compreensão fundamental ocorreria na medida em que o leitor se torna também um sujeito daquele texto. Como se a leitura pudesse nos transformar em escritores também. Escritores do texto e de algo além do texto. O que se propõe aqui é que o que se lê na leitura tem algo de uma compreensão fundamental. Essa compreensão não é nunca apenas a inteligência do escritor ou da escritora primários, a gente diz com Paulo Freire.
Eu compreendo fundamentalmente um texto quando eu o leio, transformando-me a mim mesmo coautor daquele texto. Eu leio, reescrevo, releio, faço da minha vida algo daquela leitura. Note, faço da minha vida algo daquela leitura. Parece que na passagem que vimos do Paulo Freire, há muito de um alerta do que seria uma leitura meramente quantitativa, ou melhor, uma não leitura. Você conhece alguém que devora livros? Você é alguém que devora textos ou livros? A leitura ou não leitura devoradora não é um problema em si. O que se propõe é que possamos filosofar sobre um equilíbrio saudável que transforme aspectos quantitativos em qualitativos. Aspectos de quantidade em aspectos de qualidade. Além disso, na passagem de Paulo Freire, parece haver outro alerta relacionado à arrogância da pessoa que se acha cheia de si diante de suas leituras. A gente vem suspeitando que a arrogância não combina com aquele algo de uma compreensão fundamental dos textos, a não ser que esses textos estejam relacionados exatamente à manutenção desse vício ou não virtude da arrogância. Existe um texto especialmente valioso que ajuda a gente a pensar a arrogância intelectual associada às não leituras sem comprometimento vital e de transformação a partir do lido. Esse texto é um ensaio do francês Michel de Montaigne, chamado Sobre o Pedantismo. Vamos observar uma passagem. Indagamos sempre se o indivíduo sabe grego e latim, se escreve em verso ou prosa. Mas perguntar se tornou melhor e se seu espírito se desenvolveu, o que de fato importa, não nos passa pela mente. Cumpre, entretanto, indagar quem sabe melhor, e não quem sabe mais. Só nos esforçamos por guarnecer a memória, deixando de lado e vazios juízo e consciência. Assim como os pássaros vão às vezes em busca de grão que trazem aos filhotes sem sequer sentir-lhe o gosto, vão nossos mestres pilhando a ciência nos livros e trazendo na ponta da língua tão somente para vomitá-la e lançá-la ao vento. Sabem dizer, como observa Cícero, eis o que fazia Platão, são palavras de Aristóteles, mas que dizemos nós próprios? Que pensamos? Que fazemos? Um papagaio poderia substituir-nos. Cuidamos das opiniões e do saber alheios e pronto. É preciso torná-los nossos. Esse ensaio na íntegra deixamos nos materiais do curso, para que você possa ter acesso caso tenha interesse. Note que nas passagens que a gente destacou aqui, não há nada diretamente sendo dito sobre o pedantismo ou sobre a arrogância da pessoa cheia de si. Porém, somente relacionando os trechos lidos ao título do ensaio, a gente já pode pensar em relações possíveis dessa arrogância de que falava Freire com o pedantismo que ensaiou escrever o filósofo francês Michel de Montaigne. Estamos pensando e imaginando, junto com os textos que se apresentam aqui, sobre posturas de não leitura, afastadas do real compromisso de compreensão fundamental. Posturas de não leitura que não são leitura, justamente por não buscarem o fazer-se sujeito e o se comprometerem com uma compreensão fundamental que abraça o texto, o contexto e o além do texto. Como fazer com que a sugestão de Montaigne seja uma realidade? Como tornar os textos que você lê em textos teus? Como se dar aos textos de forma a recebê-los como mensagens
Mensagens que se convertem em valores atuantes em transformações vitais, a arrebentarem-se no chão da vida, como diz a música. Vamos agora revisitar a primeira fita desse nosso curso de filosofar. Toda filosofia se origina de um filosofar, mas o filosofar não depende da filosofia. Adaptando o que a gente vem propondo a um escrito do pensador brasileiro Huberto Roden, a gente pode dizer que filosofar não tem a ver com decorar uma série alinhada de sistemas de pensamento humano analiticamente justapostos. Esse, aliás, segundo o Huberto Roden, seria um erro que tem afastado muitas pessoas do filosofar e da produção autêntica e saudável de uma filosofia de vida singular, ajustada ao seu bem-estar e à saúde cósmica. Que relação é possível fazer entre o filosofar e a leitura? O que a gente vem tentando sugerir é que o ler de uma leitura compromissada, assim como o filosofar, considera o singular, autêntico e único apelo do leitor que lê. Se você lê, compromete-se consigo mesmo. O que é a leitura aproximada do filosofar? É justamente a leitura compromissada com o texto, o contexto e o além-texto, que se deixa transformar e toma posse do lido em sua própria vida. Essa leitura se ocupa mais com os valores, com o juízo e com a consciência, como aparece no texto, no ensaio de Montaigne, do que com o guarnecer a memória. Essa leitura, ela não se ocupa ou se preocupa tanto com a memória que decora uma série alinhada de sistemas de pensamento humano analiticamente justapostos. Pode pausar a fita. A relação entre a leitura próxima ou afeita ao filosofar e a memória ou o decorar pode ser ilustrada com uma fala do pensador francês Michel Serres, registrada em um programa Roda Viva da TV Cultura. Repleto de otimismo em relação aos novos usos da memória, o pensador disse que as novas tecnologias da informação permitiam caminhadas semelhantes às que a humanidade caminhou durante o Renascimento. Disse ele que, ao invés de copiar as ciências em livros, no Renascimento se olhava para a realidade das coisas. Veja só, olhar a realidade das coisas. Ao invés do olhar para as cópias de livros, o olhar para viver, transformar e ser transformado na realidade, pela realidade. Hoje, a gente pode guardar informações em memórias externas. Hoje, a gente pode consultar memórias externas. Dessa forma, a gente pode desocupar nosso corpo e nossa mente dessa função específica, expandindo-nos rumo a outras direções mais afeitas ao viver, ao transformar e ser transformado pela realidade das coisas. A gente acredita que pistas sobre o que seria essa realidade e caminhos conceituais para sermos iniciados na experimentação dessa realidade estão presentes em todo esse nosso curso de filosofar. Portanto, uma pausa. Separamos passagens de duas obras literárias que merecem ser destacadas nisso que estamos propondo refletir. Uma é do romance A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. E a outra está na coletânea de contos Ficções, de Jorge Luiz Borges. Vamos ver. Para desenrolar seus pergaminhos, é preciso que eles encontrem temas de dissertação. Existe um número infinito de temas, pois pode-se falar sobre tudo e sobre nada. Pilhas de papel amarelado se acumulam nos arquivos
que são mais tristes do que os cemitérios, porque neles não vamos nem mesmo no dia de finados. A cultura desaparece numa multidão de produções, numa avalanche de sinais, na loucura da quantidade. Creia-me, um só livro proibido em seu antigo país significa muito mais do que os milhares de vocábulos cuspidos pelas nossas universidades. Agora, a passagem escrita pelo argentino Jorge Luiz Borges. Desvario laborioso e empobrecedor o de compor extensos livros, o de espraiar em 500 páginas uma ideia cuja perfeita exposição oral cabe em poucos minutos. Melhor procedimento é simular que esses livros já existem e oferecer um resumo, um comentário. A gente pode perceber aqui que a leitura se mistura com a escrita, ou ao menos podem se misturar. Nesse momento, a proposta é que se fundam sim. Se, quando eu leio, na leitura, me comprometo com o que leio, torno-me sujeito daquilo que leio. Eu deixo, então, aquilo que leio se comprometer comigo e com minha vida singular. É como se fosse um tipo de escrever aquilo que leio. Assim como a leitura não se apega ao decorar e ao memorizar volumes e mais volumes, também o que eu escrevo quando eu leio não se apega aos volumes e quantidades. Se o que preciso cabe em uma exposição oral de poucos minutos, por que me demorar em 500 páginas? Qual que é o sentido disso em meio à multidão de produções e à loucura da quantidade? Quais serão os resumos que guardam os saberes secretos ou os livros proibidos que nos provoca a pensar Milan Kundera? Pode pausar, voltar à fita. Responder essas perguntas não é tarefa fácil. E as respostas não devem ser as mesmas para cada um de nós. Quais serão os resumos que guardam os saberes secretos ou os livros proibidos que nos provoca a pensar Milan Kundera? Há aqueles que vão precisar passar por muitas leituras e textos decorativos antes de se comprometerem com a leitura aproximada do filosofar. Essa leitura, que já dissemos, vai também além dos textos verbais. A leitura do texto, do contexto e do além do texto. Sobre isso, a gente deixou nos materiais dessa aula a bela crônica do escritor brasileiro Afonso Romano de Santana, que se chama Ler o Mundo. O filosofar que praticamos é um filosofar próximo ao fazer poético. A nossa filosofia se faz enquanto poesia. Filosofia enquanto poesia, que, aliás, é como se intitula uma coletânea de escritos do filósofo luso-brasileiro Agostinho da Silva. Eu vou proferir em voz alta agora alguns trechos da crônica do Afonso Romano de Santana, intitulado Ler o Mundo. Tudo é leitura, tudo é decifração. Ou não. Ou não, porque nem sempre deciframos os sinais à nossa frente. Ainda agora, os jornais estão repetindo, a propósito das recentes eleições, que é preciso entender o recado das urnas. Ou seja, as urnas falam, emitem mensagens. Cartola, o sambista, dizia: as rosas não falam, as rosas apenas exalam o perfume que roubam de ti. Perfumes falam. Paixão de ler, ler a paixão. Como ler a paixão, se a paixão é quem nos lê? Sim, a paixão é quando nossos inconscientes pergaminhos sofrem um desletrado terremoto. Na paixão, somos lidos à nossa revelia.
O corpo é um texto. Há que saber interpretá-lo. Alguns corpos, no entanto, vêm em forma de hieroglifo, dificílimos, ou a incompetência é nossa, iletrados diante deles. Um economista também lê a sociedade. Os empresários e executivos, por sua vez, se acostumaram a falar de qualidade total, mas seria mais apropriado falar de leitura total. Só uma leitura não parcial, não esquizofrênica do real, pode nos ajudar na produtividade dos significados. Por isso, é legítimo e instigante falar não apenas de uma leitura da economia, mas de algo novo e provocador, a economia da leitura. Não é só quem lê um livro que lê. Um paisagista lê a vida de maneira florida e sombreada. Fazer um jardim é reler o mundo, reordenar o texto natural. A paisagem, digamos, pode ter sotaque, assim como tem sabor e cheiro. Por isso se fala de um jardim italiano, de um jardim francês, de um jardim inglês. O urbanista e o arquiteto igualmente escrevem, melhor dito, inscrevem um texto na prancheta da realidade. Traçados de avenidas podem ser absolutistas, militaristas, e o risco das ruas pode ser democrático, dando expressividade às comunidades. Tudo é texto, tudo é narração. O astrônomo lê o céu, lê a epopeia das estrelas. Ora, direis, ouvir e ler estrelas. Que histórias sublimes, suculentas na Via Láctea. O físico lê o caos. Que epopeias o geógrafo lê nas camadas acumuladas num simples terreno. Um desfile de carnaval, por exemplo, é um texto. Por isso se fala de samba enredo. Enredo além da história pátria referida. A disposição das alas, as fantasias, a bateria, a comissão de frente são formas narrativas. Uma partida de futebol é uma forma narrativa. Saber ler uma partida, esse o mérito do locutor esportivo, na verdade, um leitor esportivo. Ele, como técnico, vê coisas no texto em jogo, que só depois de lidas por ele, por nós são percebidas. Ler, então, é um jogo, uma disputa, uma conquista de significados entre o texto e o leitor. Paulinho da Viola dizia: as coisas estão no mundo, eu é que preciso aprender. Um arqueólogo lê nas ruínas a história antiga. Não é só Sherazade que conta histórias. Um espetáculo de dança é narração. Uma exposição de artes plásticas é narração. Tudo é narração. Aparentemente, ler jornal é coisa simples. Não é. A forma como o jornal é feita, a diagramação, a escolha dos títulos, das fotos e ilustrações são já um discurso. A gente vive falando mal do analfabeto, mas o analfabeto também lê o mundo. Às vezes, sabiamente. Em nossa arrogância, o desclassificamos. Mas Levi-Strauss ousou dizer que algumas sociedades iletradas eram ética e esteticamente muito sofisticadas. Aparelhos sofisticadíssimos leem o mundo e nos dão recados. A camada de ozônio está berrando um SOS, mas os chefes de governo acovardados tapam economicamente o ouvido. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Lemos a notícia e postergamos a tragédia para nossos netos. É preciso ler, interpretar e fazer alguma coisa com a interpretação. Feiticeiros e profetas liam mensagens nas vísceras dos animais sacrificados e nas paredes dos palácios. Cartomantes leem no baralho, copo d'água, búzios. Tudo é leitura, tudo é decifração. Ler é uma forma de escrever com a mão alheia. Minha vida daria um romance? Daria, se bem contado. Bem escrevê-lo são artes da narração.
mas só escreve bem quem, ao escrever sobre si mesmo, lê o mundo também. Eu acabei omitindo algumas partes do texto. Eu recomendo que você possa ler o texto na íntegra. Quem sabe, aí um belo exercício de leitura. Agora uma pausa, uma respirada. O cientista e professor especialista no filósofo da educação John Dewey, o Marcos Vinícius da Cunha, nos ensinou a olhar para o fenômeno que ele chamou de desleitura. Esse fenômeno diz respeito a um movimento posterior da leitura e que, portanto, não é mais a leitura. É um escrever ou falar para si mesmo ou para o outro sobre o que foi lido. A desleitura é justamente essa escrita ou fala que afasta conteúdos do lido como se não tivessem sido assimilados. Nas leituras, leio. Nas desleituras, desleio. As desleituras são escritas ou falas, internas ou externas, que deixam escapar a unidade essencial do texto lido. Essa unidade essencial pode ser traduzida como aquela compreensão fundamental de que falávamos no início. A desleitura vem depois da leitura, e depois da desleitura pode vir nova e renovada leitura. Há um ciclo infindável. Assim como o filosofar é um processo, a leitura também é um processo, só que está expressa no verbo ler. A leitura, assim como o filosofar, não abdica do infinito. O que é que você anda lendo? Uma pausa. Vamos nos remeter a um importante pensador que se faz uma das principais referências desse nosso curso livre de filosofar. Trata-se do catarinense Huberto Roden. Para a gente continuar a pensar a leitura, é valiosa uma alegoria que ele propõe, que a gente tem chamado de alegoria da cosmobiótica de Roden. Para compreender ao que nos referimos com esta alegoria, a gente vai colocar um trecho que apresenta e orienta sobre a leitura do livro chamado Cosmoterapia, a cura dos males humanos pela consciência cósmica. Vou pegar o trecho aqui. Exige a macrobiótica que o homem mastigue 50 vezes cada bocado até liquidificá-lo totalmente antes de o deglutir. A cosmobiótica, porém, que preside a este livro, é mais exigente ainda. Não se contenta com 50 mastigações. Quem quiser assimilar devidamente o conteúdo das páginas seguintes, deve mastigá-las indefinidamente, até reduzir a sua substância a uma liquidez total, de maneira que passe a ser sangue de seu sangue, vida de sua vida, espírito de seu espírito. É necessário parar muitas vezes, fechar o livro e meditar, e depois reler e ruminar o lido. Veja só, a leitura como parada, a leitura como meditação, como ruminação, a leitura como releitura e, como vimos, também desleituras. Talvez, justamente por essas desleituras, o filósofo Huberto Roden considerava-se, como escreveu, obrigado a repetir muitas vezes as mesmas verdades básicas de modos vários. As verdades básicas, as verdades fundamentais, as verdades dos livros secretos que falávamos com Milan Kundera, a compreensão fundamental, a unidade essencial da leitura. O filósofo catarinense Huberto Roden chama também de espírito a unidade integral do indivíduo que é apetite, corpo, emoção e mente analítica. Essa mente analítica, o pensamento intelectual analítico, pode, via leitura,
transformar-se em inspiração integralizada e integralizadora. Inspiração espiritual em seus jogos de linguagem. Veja só o que o Roden escreve. A volúpia bucal leva a comer muito, mas não se alimenta. E os que sofrem de volúpia mental querem um mundo de novidades. Nós temos que mastigar bem o nosso pensamento analítico até que ele se transforme em inspiração espiritual. Não é questão de quantidade, e sim de qualidade. Temos que mastigar o pensamento até que possamos extrair desse bocado mental o conteúdo espiritual que está nele. A leitura não é questão de quantidade, e sim de qualidade. Toda leitura é uma experiência. Por experiência, vamos resgatar o que a gente falou numa fita anterior. E por fim, o que quer dizer que o filosofar envolve experiências ou experimentações sendo vivenciadas? Isso é dito no sentido de que o filosofar envolve movimentos de devir, de transformar-se em, de vir a ser. Existe experiência no filosofar quando os movimentos internos de ação e os externos relacionais das hipóteses nos afetam ou nos influenciam a ponto de nos transformarmos em alguém que não vínhamos sendo antes daquela experimentação por afeto. Nesse acordo que vamos fazendo para a gente poder pensar, nesse acordo que a gente vem fazendo com os termos ação, hipótese e experimentação, a experimentação vem sendo vista como experiência necessariamente transformadora. Nesse nosso curso livre de filosofar, a experiência é aquilo que nos acontece e nos faz transformar em alguém que não vínhamos sendo antes da experiência. É um movimento de ser afetado e tocado, individual, singular e pessoalmente. As forças que nos afetam, vamos chamar de afetos. São essas forças, os afetos, que determinam a experiência com mais ou menos força. Afeto se relaciona aos termos latinos affectus, substantivo, e affitio, verbo. Essas palavras se ligam a significados de um estar afetado, ou de um movimento passivo-receptivo de ser afetado. Também podem representar uma ação ativa, de promover influência, de influir e ser influente. O processo de filosofar é criar e ser criado, transformar e ser transformado, afetar e ser afetado, influenciar e ser influenciado. A experiência é fruto do afeto ou da influência que chega e que parte daquele que experimenta. E quando não há tempo para se perceber os afetos e as influências? Quando a corrida sufoca a experiência, o que fazer? Jorge La Roça nos apresenta um pensamento sobre a experiência em meio a nossos padrões de época aproximados da ansiedade e da aceleração. Esses padrões, eles alimentam uma cultura em que tempo é convertido em valor e mercadoria. As pessoas agem como se não pudessem perder tempo, como se estivessem a todo instante perdendo tempo. Tem sempre de aproveitar o tempo. Não podem protelar qualquer coisa. Têm de seguir a passos velozes e não podem ficar para trás. Em geral, o que se observa é que nós, as pessoas, seguindo o curso acelerado do tempo, deixamos cada vez mais de ter tempo. Deixamos cada vez mais de ter o tempo. Vamos supor que, em muitos casos, a experiência na falta de tempo tenda a não se fazer possível. Não há tempo para a consciência e a percepção dos afetos e das influências.
A gente segue mais maquinal, fazendo coisas sem experimentar transformações pessoais das coisas que fazemos. O que você acha sobre isso? Você concorda? Como você percebe a relação do tempo acelerado e a experiência? Para o filósofo espanhol Jorge Larrosa, a experiência requer necessariamente um gesto de interrupção. Vamos ler um trecho do que ele escreve. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, parar para sentir. Sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Junto a essa citação, lembrei aqui de um filme de 1990 do diretor japonês Akira Kurosawa, chamado Sonhos. Em especial, a parte final do filme, o último sonho, denominado em português de Aldeia dos Moinhos de Água. É possível encontrar tanto o filme como essa parte em específico no YouTube. Eu recomendo que você pause a fita e busque por assistir. O link do vídeo está nos materiais da videoaula. A experiência e o experimentar, a leitura e o filosofar são movimentos pessoais, individuais, singulares e intransferíveis. Ninguém pode filosofar por ti. Ninguém pode ler por ti. Ninguém pode experimentar por ti. Ninguém pode saber de seus específicos tempos e espaços. O tempo subjetivo e os lugares psicológicos dizem respeito à sua historicidade e formas próprias que você encontra para existir no mundo. Em conformidade ao que vamos vivenciando, aprendendo e ensinando, preste atenção. Não há nas existências um padrão ótimo, geral e universal para a leitura, a experiência e o filosofar. O que há são existências mais ou menos lentas ou aceleradas, mais ou menos espaçosas e mais ou menos vivas de percepções. É a pessoa, no caso você, no caso eu, em última e em primeira instância, quem caminha um caminho, quem vai filosofar, quem vai ler e quem vai experimentar. Todos esses processos estão condicionados a uma existência que chamamos de singular. Como contrapontos ao singular, temos o universal e o particular. É chegado o momento de cuidarmos desses conceitos. Pode pausar a fita. Na área ou tendência filosófica da lógica, é central o estudo das proposições. Uma proposição é um enunciado verbal ou matemático que pode ser considerado falso ou verdadeiro. Com a lógica, a gente aprende a identificar que toda proposição tem um sujeito, definido como sendo aquele que recebe algum tipo de atributo ou propriedade. Por exemplo, a proposição clássica, os seres humanos são mortais. Essa é uma proposição na qual o sujeito é os seres humanos. O sujeito, pela proposição, recebe o atributo da mortalidade. Se considerarmos que mortais são aqueles que estão suscetíveis à morte e que por morte entendemos a morte do corpo,
parece-me certo afirmar que a proposição é verdadeira. Os seres humanos são mortais. Para a gente afirmar a verdade da proposição, é preciso ainda situar o que entendemos por seres humanos. No caso, a gente está considerando aqui os animais da espécie Homo sapiens ou Homo sapiens demens, como chamam alguns filósofos. Nesse sentido, os seres humanos, sim, são mortais. Mas essa proposição, ela está aqui como um exemplo. Não para refletirmos centralmente acerca do que seja o ser humano, do que somos nós enquanto seres humanos e do que é a morte. Ainda que espero que tenhamos provocado isso um pouco. Caso esteja sendo esse o caso, pause a fita, respire, reflita sobre essas questões. Esses são assuntos que aparecerão de alguma maneira, sobretudo nas aulas posteriores. Na lógica, pensar nos conjuntos matemáticos vai nos auxiliar a entender os conceitos de universal, particular e singular. Você se lembra dos conjuntos e dos diagramas que eram ilustrados nas aulas de matemática? Um conjunto é uma reunião de elementos. No caso da proposição lógica, vamos pensar nos sujeitos como sendo conjuntos. O sujeito, que como vimos é aquele que recebe os atributos em uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa, ele pode ser encarado como sendo esse conjunto de elementos. O sujeito é universal quando todos os elementos estão contidos no sujeito. Quando o sujeito contém todos os elementos. Para nós que vamos exercitando experiências com o infinito, o que entender por todos os elementos? O intelecto analítico que nos conduz pela disciplina filosófica da lógica não opera diretamente com o infinito. O intelecto é limitado por sua própria natureza. A gente vai ver isso com mais detalhes nas aulas posteriores. Mas até lá, fiquemos com a compreensão de que o todo de todos os elementos de um conjunto ou sujeito universal estará sempre limitado por definições acordadas referentes àquilo que estamos analisando ou trabalhando. Os seres humanos, na proposição que usamos como exemplo, é um sujeito universal. Temos a definição ou os limites do que seriam os seres humanos, pessoas de carne e osso, da espécie Homo sapiens demens, nascidas no planeta Terra. Com o termo seres humanos, designamos todos esses seres assim definidos. Quando o sujeito da proposição se aproxima do que seria um conjunto com alguns elementos, aí a gente chama o sujeito de particular. Um exemplo que poderíamos mencionar na proposição é alguns seres humanos são do sexo feminino. Alguns seres humanos são do sexo masculino. Note que já não são todos os seres humanos. Esse é um sujeito particular. Os termos particulares, diferentemente dos universais, comunicam discursos mais amistosos e menos incisivos. Aquilo que falta para completar a totalidade não se inclui nos atributos mencionados. A gente deixa de pontuar todos os elementos. Pensamos e falamos em alguns, uma parte, um pedaço. O sujeito, quando é particular, a gente pode dizer também que ele é indeterminado, no sentido de que não há uma determinação incisiva e final. Há um grupo, um conjunto de elementos e possibilidades. Por fim, vamos falar do sujeito singular. O sujeito singular é equivalente a um conjunto com um único elemento. Por exemplo, aquela caneta é azul, aquele homem é careca, Sócrates é mortal, ou o planeta Terra é esférico. Este, aquele, ali ou aqui são pronomes demonstrativos que usualmente indicam um singular.
Acho que podemos dar um pause. O planeta Terra, um singular. Mas é singular em relação a qual contexto de linguagem? Veja que, ao atribuirmos o atributo de ser esférico ao planeta Terra, estamos nos referindo a um planeta específico. Não é Marte, não é Vênus, não é um planeta desconhecido, é a Terra. Singular. Mas esse termo aparentemente singular pode ser, a depender, um universal ou mesmo um particular. Mas como assim? Quando a gente fala planeta Terra, pode ser que a gente que fala, escreve, propõe essa proposição lógica esteja se referindo mais aos elementos do planeta Terra do que ao conjunto unitário planeta Terra. Tá, mas como assim? O planeta Terra é uma dádiva de Deus. Quando alguém afirma isso, de que planeta Terra ele está falando ou ela está falando? Ainda que esteja se referindo a uma imagem que possa ter do globo terrestre e passe pela consciência dela o fato de que é esse um planeta específico e singular em meio a outros planetas, o planeta Terra que a pessoa afirma pode ser um universal. Pode ser um conjunto que considera conter não somente vários elementos, como todos os elementos possíveis, como histórias, famílias, pessoas, comidas, guerras, tudo que a pessoa viu, ouviu falar, leu, tudo, um conjunto de elementos. É diferente, por exemplo, quando alguém afirma o planeta Terra tem um raio de 6.371 quilômetros. Veja que o planeta Terra passa a ser um conjunto com apenas um elemento. Contém apenas aquela bola esférica observável do espaço. Como sugestão nesse ponto, eu sugiro que você possa ver o vídeo que deixamos aqui nos materiais do curso. É um vídeo que se chama o Você Está Aqui, o Pálido Ponto Azul, inspirado no audiolivro de Carl Sagan. Esse vídeo, ele contém várias imagens poéticas de obras do cinema que vão te ajudar a sentir as infinitas possibilidades de elementos a compor um planeta Terra enquanto sujeito universal. Pode ser ainda que o sujeito planeta Terra não seja nem um singular e nem um universal, que seja um particular. Por exemplo, na proposição não quero mais viver no planeta Terra. Quando alguém afirma isso, o que estará contido neste conjunto, planeta Terra? É muito provável que sejam alguns elementos, e não todos. Embora a pessoa que faça a proposição possa estar a considerar um sentido de totalidade dos elementos ao sujeito planeta Terra. E talvez por isso mesmo ela não esteja vendo outra saída a não ser ir embora dele. Seja lá o que isso signifique. Esse é um ponto muito importante dessa aula. Esse é um ponto muito importante desse curso. Um aparente termo particular de alguns elementos, ou mesmo o aparente termo singular de um único elemento, pode se apresentar para a pessoa que o propõe como um termo universal. Podemos fazer uma analogia com o que em lógica se denomina de falácia da generalização apressada. No exemplo que acabamos de falar, da Terra, onde não se quer mais viver, quais elementos não estão sendo considerados? Quais elementos não estariam sendo considerados pela pessoa que quer sair fora do planeta? É curioso perceber que é possível ter raciocínios semelhantes quando a gente pensa sobre o singular planeta Terra e quando a gente pensa sobre uma singular pessoa. Por exemplo, quando a gente afirma, por alguma necessidade social ou de trabalho, fulano ou fulana é uma sujeita, é um sujeito com estas qualidades e com estes defeitos. Ou por alguma necessidade psicológica, fulano é um sujeito que sou eu. Quem é o fulano que afirmamos?
Será um conjunto complexo, universal, com todos os elementos possíveis de personalidade, historicidade, tópicos, organicidades, funcionalidades, transitoriedades, etc. Ou será um particular derivado de trocas, impressões e contatos que tive com ele e com o que falaram dele, presencialmente e à distância? Olha, pode ser que você não esteja entendendo nada do que eu estou falando. Nem eu acho que se estivesse vendo, talvez entendesse. E é bastante provável que eu não estaria entendendo. Então, pare, pause a fita, rebobina, volta, anota. Guarde em algum canto e volta a assistir quando seu interesse por conhecimento quiser. Nós do Filosofitas estamos aqui por um propósito. Estamos aqui para estimular a nossa busca pelo conhecimento. Conhecimento que é lugar de saúde cósmica conectada. E se então eu não erro mais, eu existo com a verdade. Mas o que é a verdade? Olha, nós não temos uma resposta sequer aproximada para essa pergunta. Ao menos não nessa primeira aula. Mas a gente pode comunicar que a verdade para nós tem relação com o que denominamos de saúde cósmica ou saúde conectada. Tudo é um mistério. O que me fez sorrir me faz tão sério. Não que eu não saiba, não. O mesmo erro não se repetirá. Você verá. Assim aparece a letra da canção Nenhum Roberto, cantada pela Cássia Eller, de composição do Nando Reis. A gente cultiva a consciência que compreende e vivencia o fenômeno existente dos distanciamentos em relação à verdade, que é a saúde cósmica ou saúde conectada. A nossa militância é pela criação de espaços de saúde conectada, saúde sustentável. Saúde de que falaremos também nas próximas fitas aulas. Quem é o fulano que afirmamos? Será um conjunto complexo, universal, com todos os elementos possíveis de personalidade, historicidade, tópicos, organicidades, funcionalidades, transitoriedades, etc. Ou será um particular derivado de trocas, impressões e contatos que tive com ele e com o que falaram dele, presencialmente e à distância? É uma crença, não necessariamente verdadeira, a da personalidade unificada. As afirmações particulares, percebidas como universais por quem as profere, avançam destrutivamente por sobre qualquer termo singular que remeta a planetas ou a pessoas. Aqui, propomos que essa destrutividade é um sinal de alerta para nós. Nós, buscadores da verdade, que é saúde conectada ao universo ou cósmico. Afirmações particulares, percebidas como universais por quem as profere, avançam no sentido de ignorar ou diminuir a importância de olhares para a multiplicidade existencial infinita de possibilidades percebidas por um filosofar sobre e com o ser singular. Por exemplo, imagine uma pessoa individual sendo examinada no que diz respeito aos seus múltiplos estados físicos, mentais, emocionais e sociais, e no seu existir sendo integral. Imagine que essa pessoa seja você, por exemplo. Você vai existindo sendo. Existir sendo. Existir sendo integral. Existir sendo integral ou integral existir sendo. No exame desse existir sendo, essa pessoa individual, eu ou você,
apresentará uma gama ampliada de diferenças e multiplicidades em pelo menos 6 situações. No decorrer da história de vida da pessoa, em momentos que a pessoa se altera por emoções, em ambientes diferentes e com outros indivíduos diferentes daqueles que a pessoa está acostumada. Quando a pessoa faz uso de substâncias que estimulam estados alterados de consciência. Em momentos que a pessoa se sente empoderada, em êxtase ou em transe estético. E quando a pessoa incorpora papéis, personas, entidades ou forças em contextos teatrais, em contextos religiosos ou contextos artísticos variados. Há muito mais situações. O que estamos a propor é que o verbo e o ato de filosofar e a experiência e a leitura que participam do filosofar percebem e vivenciam o singular como um universal infinito. O indivíduo, o elemento individual do conjunto singular, é um todo complexo. Assim como são os coletivos, o conjunto singular é um todo, um conjunto orgânico, ou um organismo que contém e é contido por elementos integrados. Estamos adentrando em um campo que pode se tornar simples, mas que é, por natureza, inicialmente complicado e trabalhoso. São valiosas as muitas repetições das mesmas verdades básicas de modos vários. Isso é algo que esse curso se propõe a fazer. Repetir muitas vezes as mesmas verdades básicas de modos vários. Trabalho e descanso. Por isso, pode respirar, concentrando-se em sua respiração. Pode pausar a fita, voltar, avançar, fazer a sua caminhada e a sua busca. A ideia de trabalharmos os conceitos de universal, particular e singular tem relação com a dificuldade muito comum de transformarmos pensamentos em opiniões. A dificuldade que temos em filosofar. Nas próximas aulas, a gente vai adentrar no tema da opinião em contraponto ao filosofar. E também continuaremos com mais considerações sobre a relação do opinar e do filosofar com as ideias do universal, do particular e do singular. Não há juízos universais verdadeiros para o singular universal infinito. Bons pensamentos e sentimentos. Até a próxima!